Boa noite, amados, graça e paz. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa estar falando ao teu coração. Nós estamos aqui mais uma vez para apresentar a Deus a nossa vida, apresentar a Deus aquilo que somos, aquilo que temos, para que Ele venha receber no nosso coração a adoração, o louvor que somente Ele pode receber. Eu quero convidar você para que você possa fechar os teus olhos, aonde você estiver, que você possa fechar os teus olhos. Vamos orar, buscar a presença de Deus. Pai amado e santo, nós te louvamos, glorificamos o teu santo e bendito nome. Pedimos, ó Deus, que a tua graça, que o teu amor e a tua misericórdia esteja sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada lar, aonde, Senhor Deus, a tua palavra estiver entrando nesta hora, Pai. Que as tuas mãos venham a ser abençoadoras nessas vidas, meu Pai. Concede para nós, ó Deus, ânimo, concede para nós força, concede para nós, ó Pai, uma vida plena no Teu Espírito Santo. Convictos, ó Deus, daquilo que o Senhor tem, daquilo que o Senhor quer e daquilo que o Senhor pode fazer em nossas vidas. E queremos declarar nesta hora que nós te amamos com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, ó Pai. Aceita o louvor e adoração nesta hora, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Nessa noite, eu convido aos amados para que nós abramos as nossas Bíblias lá em 1 Coríntios, no seu capítulo 2, a partir do verso 24 ao 31, que diz assim, a palavra do Senhor, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 24 ao 31. A partir do verso 24, que diz assim: Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como grego, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus os escolheu. O que era para o mundo Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu os que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Nele, ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra do apóstolo Paulo aos nossos corações nesta noite. Eu gostaria de estar pensando a respeito do chamado ou escolhido. Dentro, de cada chamado, haverá sempre uma escolha. Por isso, é importante ser chamado. Não é tão importante ser chamado, mas o melhor do chamado é ser escolhido. Chamados existem muitos, mas escolhidos existem poucos. Foi o próprio Jesus quem disse isso. Muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. Somente os escolhidos, eles podem executar missões específicas. Paulo, ele começa a chamar a atenção daqueles irmãos, perguntando para eles aonde eles estavam quando eles foram chamados.
Nessa noite eu quero que você pense aonde você estava quando você ouviu a mensagem de salvação, a mensagem de redenção. Qual era o estado que estava a sua alma? Quando você viu, quando você ouviu que você necessitava desse amor indescritível que há na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós sempre vamos estar pensando como que nós estávamos quando nós fomos chamados, quando Deus nos chamou. Ele nos chamou para vivermos uma vida que Ele diz, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muitas vezes, quando você foi chamado por Cristo, você poderia estar numa situação de desespero, você poderia estar numa situação ali de desânimo, você poderia estar se sentindo um nada, mas Ele te chamou e disse, olha, pode ser que a sua vida não esteja boa, mas eu tenho algo melhor. Toma o meu fardo, toma o meu jugo e você vai ver que muitas coisas vão mudar. Então esse é o primeiro chamado. Não importa a situação a qual você se encontra, mas Deus, Ele te chamou. Ele fez com que você pudesse ver a sua fraqueza, a sua miséria, a sua tristeza, a sua amargura. Ele fez você ver isso. Eu não sei como que Deus te chamou, como você ouviu esse chamado de Deus. Mas eu quero dizer que o chamado, ele é muito importante. Mas quando Deus chama, Paulo ele fala, olha, não é os poderosos, não é os mais ricos, não é isso. Mas é as coisas vis, é as coisas desprezíveis que Deus quer trazer ali, aquilo que Ele quer realizar através de mim e de você. Então existem muitos, né? Muitos são chamados, mas e os escolhidos? Eu não quero entrar aqui nem em eleição e nem predestinação, não. Mas eu quero trazer uma reflexão para a nossa vida nessa noite, como foi para a minha vida, o privilégio de não somente sermos chamados, mas também sermos escolhidos por Deus para levar as boas novas de salvação, para levar as boas novas de redenção ao mundo que necessita desse Jesus. Algumas perguntas, né, que nós poderíamos refletir nessa noite. Qual você escolheria para fazer o homem? Que material, se fosse você, qual material você escolheria para fazer o homem? Você escolheria o ouro ou você escolheria o barro? Se nós pensarmos em questão de valor, nós escolheríamos o ouro por ele ser um metal nobre. Talvez você esteja pensando, olha, Deus fez o homem do barro, mas ele era Deus e ele sabia o que ele estava fazendo. Mas uma pergunta que quando chega para nós, o que você escolheria? Seja sincero na sua fala, na sua resposta. Você escolheria para fazer o homem o ouro ou você escolheria o barro? Você, homem, você que já viveu algumas experiências, quem você escolheria para matar Golias? Visto que Golias, ele era ali um homem de guerra, um gigante de guerra, que era invencível, era imbatível, todo mundo morria de medo só de ouvir o nome dele. Quem você escolheria? Sansão, um homem forte, um homem ali que sabia lutar as guerras? Ou você escolheria Davi, um simples pastor de ovelha? Qual você escolheria para abrir uma rocha? Uma picareta ou você escolheria uma vara? É questão de lógica. Que tribo você escolheria para matar 120 mil midianitas? Judá, eles tinham 74.600. Manassés, a tribo de Manassés tinha 32.200. Nós vemos que Deus, quando ele chama ali Gideão, ele
se considerava o menor ali da sua tribo, de todas as pessoas. E nós queremos pensar nessa noite que às vezes a maioria não é sempre o melhor. Então nós somos escolha de Deus. Primeiro eu quero que você pense uma coisa: nós somos escolha de Deus. Você é a escolha que Deus fez. Quando Deus te chamou, quando Deus te escolheu, Ele pegou e viu em você algo muito importante. Nós somos a escolha de Deus. Lá em 1 Samuel, no capítulo 12, versículo 6, então disse Samuel ao povo: o Senhor quem escolheu Moisés e Abraão e tirou os vossos pais da terra do Egito. Então Deus é Ele quem faz a escolha. É Ele que faz o chamado. É Ele que faz com que nós sejamos aquilo que Ele quer que sejamos dentro ali do seu reino. Então nós somos a escolha perfeita ali de Deus. Você é a escolha perfeita de Deus. Assim como Deus chamou Abraão: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar e você vai ser uma bênção, ser tu uma bênção. Deus fez esse chamado. Abraão ouviu o chamado de Deus e obedeceu a esse chamado de Deus. E Deus, através da vida de Abraão, pôde ali operar muitas maravilhas, fazendo ali um povo exclusivo, seleto, amado e precioso do Pai. Ele agora chama também ali Moisés. Ele prepara Moisés. E Moisés faz ali algumas considerações: mas Senhor, eu não sei falar, eu tenho a palavra muito pesada. Mas foi ele que Deus ali escolheu. E por isso João, no seu capítulo 15, verso 16, ele disse: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu vos nomeei, eu falei para vocês, para que vocês pudessem ir e pudessem dar frutos, e o vosso fruto possa permanecer. Então, a escolha de estarmos hoje na presença de Deus. Você às vezes pensa: eu escolhi ser crente, eu escolhi ser cristão, eu escolhi ser bonzinho, eu escolhi servir a Deus. Eu escolhi, não. Nós somos muitas vezes equivocados, achando que nós escolhemos a Deus. Mas quando eu olho para essa palavra, quando eu vejo essa palavra, quando eu sinto essa palavra e quando eu vejo que eu estou no caminho do Senhor, é porque Ele me escolheu primeiro. Ele fala: eu vos escolhi. Ele escolheu a Alice, ele escolheu o pastor Carlos, ele escolheu ali o pastor Rafael, a missionária Célia, a missionária Cíntia. Ele ali escolheu o pastor Brás, o pastor Erivaldo, os levitas. Embora hoje não existe mais o ministério de levitas, os levitas eles não existem mais, mas existem os cantores, os adoradores na casa do Senhor. E nós vemos ali, amados, que se você está fazendo algo para o Senhor, é porque Deus, Ele não somente te chamou, mas você teve o privilégio de ser escolhido por Deus para estar ali fazendo aquilo para o qual Ele olhou para você e viu que você tinha capacidade. Ele olhou para você e viu que você tinha todas as qualidades que Ele plantou em você, que Ele colocou em você, para que você pudesse estar fazendo algo em favor do reino, dando frutos. E esses frutos possam permanecer. Porque quantas pessoas são inspiradas através da sua vida, quantas pessoas são ali levadas a acreditar em Deus, a crer em Deus, através da sua vida. Então Jesus disse: olha, não escolhesse vocês a mim, não, eu escolhi vocês, para que vocês pudessem ser bênção, árvores plantadas e árvores que pudessem produzir frutos e que esses frutos pudessem permanecer. Atos 9,15, disse o Senhor: vai,
porque este para mim é um vaso escolhido para louvor do meu nome. E o meu nome estará diante dos gentios, diante dos reis e diante dos filhos de Israel. Ele estava se referindo à pessoa do apóstolo Paulo, quando ele fala para Ananias, vai lá e ora por Saulo. E ele diz, olha, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, diante dos reis e diante dos filhos de Israel. O mais importante é saber que nós somos os escolhidos de Deus. Quando você olhar para essa palavra, quando você sentir essa palavra, quando você ver que Deus está falando isso diretamente para você, amada igreja, é motivo de você se alegrar, é motivo de você se regozijar, é motivo de você levantar os teus olhos e dar glória a Deus, porque Ele abriu o seu entendimento, colocou em você uma porção de fé para acreditar que você é um escolhido de Deus para levar as boas novas. Nós somos cristãos para proclamar as boas novas de salvação, as boas novas de redenção, para falar para o perdido que há solução, para falar para aqueles que estão nas drogas que Jesus pode libertar. O primeiro ponto é saber que foi Deus quem nos escolheu. Segundo ponto, quem é escolhido é bem-aventurado. Salmos 65, verso 4 diz, bem-aventurado aquele a quem tu escolhestes e fizeste chegar até a ti, para que habitem em seus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade de Deus, da tua casa e do teu santo templo. Glória a Deus, aleluia. Feliz é aquele a quem Deus escolheu para chegar a Ele, para que habitasse nos seus átrios. Como tem sido difícil para a igreja esses dias, na qual nós estamos em partes, impossibilitados de estar nos átrios do Senhor. Mas uma palavra me alegra muito meu coração. Porque estar no santuário de Deus, para habitar nos átrios do Senhor, para sermos satisfeitos da bondade de Deus, nós sabemos que isso tem sido feito ali com que nós tenhamos falta. Eu, pelo menos, tenho sentido muita falta de estar lá na igreja, de estar lá junto com os irmãos. Nós estamos vivendo ali dias difíceis, tempos difíceis. Mas nada ali impede de você estar adorando ao Senhor em todo o tempo, em todo momento, ao levantar, ao caminhar, ao andar, ao olhar para a imensidão do mundo que Deus criou e glorificar o nome do Senhor. Bem-aventurado. O salmista diz, olha, bem-aventurado aqueles que o Senhor escolheu e fez a chegar a ti, para que habitasse nos seus átrios, para que habitem nos seus átrios, e nós seremos satisfeitos. O cristão, ele tem que estar satisfeito com a bondade de Deus, com a misericórdia de Deus, com o cuidado que Deus tem para conosco. Terceiro lugar, nós devemos, o escolhido tem a justificação de Deus. Romanos 8,33 diz, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Ser justificado por Deus, irmãos, não tem preço. Nada pode pagar a justificação de Deus, a justiça de Deus nas nossas vidas. Somos pecadores, somos falhos muitas vezes. Mas quando eu olho para a minha vida e vejo muitas vezes a minha falha, olho muitas vezes e vejo o meu pecado, mas eu olho também para a palavra de Deus e vejo que Deus, Ele é aquele que me justifica. Ele é aquele que pode apagar as minhas iniquidades.
Nós vemos que Gideão chamou 32 mil homens para pelejar contra os midianitas e contra os amalequitas. Essa história está lá em Juízes, capítulo 7, do 1 e 2. Mas só que 22 mil eram medrosos e covardes. Se existe uma coisa que não pode haver no meio do povo de Deus, pessoas que vivem com medo de, às vezes, né, de fazer algo para o Senhor. Aquelas pessoas que muitas vezes é dado a oportunidade e ele acaba ficando com medo. Então os chamados de Deus, os escolhidos de Deus, os separados de Deus, eles têm que lançar fora o medo, lançar fora todo o medo. 9.700 pessoas eram desqualificadas. Então muitos são chamados. Gideão achou que ia ganhar a guerra com 32 mil. Muita gente foi chamado para a peleja, muita gente foi chamado para a guerra, muita gente foi chamado. Mas quando foi fazer ali uma análise, 22 eram medrosos. Eu quero dizer para você nessa noite, você foi chamado de Deus, mas qual está sendo ali a sua qualificação de chamado? Quando Deus chama você, te capacita. Quando Deus chama você, Ele coloca em você dons espirituais para você lutar as guerras, porque elas não são carnais. Paulo diz, olha, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados e potestades nos lugares celestiais. Então foi para essa guerra que o Senhor tem nos chamado. Então nós não podemos ter medo, nós não podemos estar ali nos acovardando e muito menos sendo desqualificados. Porque é Deus quem vai dar a qualidade de vida, como está a nossa vida de oração, nossa vida de comunhão. E nós vemos, amados, que somente 300 pessoas estavam aptas para pelejar. E naquele dia, 120 mil midianitas e amalequitas foram mortos. Porque muitas vezes nós achamos que é nós que estamos fazendo. Não, é Deus que está fazendo através de nós. Este é o fato mais legal da parte de Deus. Quando Ele diz que apenas Ele nos chama como filhos amados, nos capacita, nos escolhe para uma obra e nós devemos estar ali confiando em Deus. Nós vemos que você é chamado ou escolhido. O que você é? Você foi chamado ou você é um escolhido de Deus para fazer essa obra? Como Davi diante de Golias. Nós vemos que Davi ele teve coragem. Se ele olhasse o tamanho de Golias, quando ele olhou o tamanho de Golias, ele poderia se acovardar, ele poderia ficar com medo, mas a força não era dele, ele sabia que a força que ele tinha vinha do Senhor, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Por isso ele pôde dizer, quem és tu, um incircunciso, que vem afrontando o povo de Deus? Você vem a mim com espada, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor Jesus. Ousadia. Então, todos os chamados de Deus, os escolhidos de Deus, ele deve ter ousadia. Assim como Josafá, quando ele foi chamado, ele teve confiança. Moisés teve confiança no chamado que Deus fez para ele. Vai, porque eu vou libertar o meu povo Israel da mão dos opressores. E Deus, nessa noite, quando eu li essa palavra, quando eu ouvi essa mensagem de Deus, falando para lembrar quando Ele me chamou, como eu era. E para nós encerrarmos, nós vemos que Deus, Ele não escolhe os melhores, mas Ele diz que Ele escolhe os loucos, os fracos e os vis.
Sabe por quê? Porque é Ele quem capacita. Porque o importante não somos nós, mas quem Deus usa. Você não é importante. O mais importante é aquilo que Deus colocou dentro de você. O Espírito Santo de Deus que te capacita. O Espírito Santo de Deus que te dá ousadia. É o Espírito Santo de Deus que dá para você condições de lutar as lutas que muitas vezes você olha e fala, eu não vou conseguir. A igreja, ela é chamada para honrar, bendizer o santo nome do Senhor. E ela só é feita através daquelas pessoas que entendem o seu chamado. Ela é composta das pessoas que acreditam no seu chamado. E também a escolha que Deus fez através da sua vida. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu não sou nada. Eu não consigo fazer nada. Às vezes nós achamos que não temos condições de fazer nada para o Senhor. É porque nós olhamos para nós. É porque nós olhamos muitas vezes para o nosso eu, que é de barro. E Paulo mesmo ele diz que Deus ele pega o barro e pode moldar da maneira que ele quer. Do jeito que ele quer. A palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite, Alice, você é escolhida ou você é apenas chamada? Essa pergunta eu faço para você, amado. Você é chamado de Deus ou você é um escolhido de Deus? Eu quero que nessa noite você reflita sobre isso. E aquilo que Deus colocou para você, dentro de tantas pessoas, Deus chamou uns para pregadores, outros para pastores, outros para mestres, doutores, profetas, adoradores. Um trabalho específico. Se você sente um chamado específico de Deus, não perca tempo. Faça aquilo que Deus colocou no teu coração. O que você sabe fazer de melhor para o Senhor, se coloca e faça. Porque a obra de Deus necessita de trabalhadores. Jesus, certa feita, disse para os seus discípulos, olhai para os campos, vede, eles já estão brancos para a ceifa. Os trabalhadores são poucos e a ceifa está pronta. E o que eu tenho que fazer? Olhando para a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim para mim: ore, rogue ao Pai da seara, para que envie trabalhadores para a minha seara. Porque o tempo já está se findando. E essa é a palavra de Deus para o nosso coração. Para que nós possamos refletir e entender que tudo que acontece nas nossas vidas, tudo que nós fazemos para o Senhor, quer por palavra, quer por atitudes, quer por ação, seja para louvor e glória do nome santo do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, a quem a honra, a glória e o louvor permanece para todo sempre. E para finalizar, Paulo ele fala lá no verso 31, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Não existe pessoas mais ou menos no reino de Deus. Todos nós somos iguais. E se você é um bom ministrador na casa de Deus, é para a honra e glória do Senhor. Quem gloriar, glorie-se no Senhor. Se você está fazendo a obra de Deus ali com perfeição, com esmero, com amor, é para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. E assim a gente vai prosseguindo, dia após dia, sabendo, amados, quem nós somos
e para que nós somos chamados. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente você, querido. Que as suas lutas, você não tem que lutar sozinho. Saiba que Deus, Ele te chamou, Ele te escolheu para que você venha vencer todas as lutas na sua vida. Não importa a quantidade de pessoas que está ao seu lado, mas o mais importante é que Cristo está contigo. Ele é a tua força, Ele é a tua alegria e é Ele que vai te dar a vitória. Amém? Que Deus possa estar abençoando a tua vida. Que Deus possa estar abençoando o seu coração neste momento. Amém? Glória a Deus. Convido você para que nós, mais uma vez, adoremos a Deus através das nossas orações. Pai amado, eu te louvo e te exalto neste momento, porque o Senhor me escolheu, o Senhor me separou e o Senhor está fazendo uma grande obra na minha vida. Assim como o Senhor está fazendo uma grande obra na vida da tua igreja, na vida dos teus amados, ó Pai. Ah, Senhor, eu lembro da palavra de Jesus e posso me alegrar nela, Senhor, porque não fui eu que o escolhi, mas Ele me escolheu, Pai. E eu quero que o fruto, Senhor Deus, que tem plantado na minha vida, possa produzir, ó Pai, muito no teu reino, Pai. Eu abençoo o meu irmão, eu abençoo a minha irmã. Eu abençoo aqueles que o Senhor escolheu para estar na frente da tua obra. Eu agradeço a Ti, Senhor, pela vida do pastor Carlos, pela vida do pastor Amarildo, pela vida do pastor Guerreiro. Senhor, eu agradeço a Ti, Senhor Deus, pelos pastores, ó Deus, que têm estado, Senhor Deus, levando o Teu rebanho em pastos verdejantes, em águas tranquilas, meu Pai. Que nós, ó Deus, possamos olhar que se um dia o Senhor nos escolheu, se um dia o Senhor nos separou, ó Deus, para essa obra, é para que nós pudéssemos, Senhor Deus, estar fazendo aquilo que o Senhor estaria fazendo em nosso lugar. Senhor, dê para nós sabedoria, dê para nós, ó Deus, discernimento, ó Deus, para conduzir o Teu povo aonde o Senhor quer, Senhor Deus, levá-los, ó Pai, a plenitude do Teu Espírito Santo. Ah, Deus, que nessa noite, onde houver um coração aflito, onde houver um coração cansado, onde houver uma alma desanimada, que o Teu Espírito Santo possa soprar, ó Pai, e que o Teu fogo, Deus querido, possa aquecer essas almas, ó Pai. Assim como o Senhor tem aquecido a minha alma, assim como o Senhor tem abençoado, Senhor, a Tua igreja todos os dias. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja. Abençoe o pastor Rodrigo lá em Apucarana, Pai. Derrama sobre ele a Tua graça, derrama sobre ele as Tuas bênçãos, meu Pai. Transforma, muda, faça o que o Senhor quiser, Senhor, porque nós somos barros, ó Pai. E o Senhor é o oleiro, e o Senhor pode moldar-nos da maneira e da forma que o Senhor quer. Abençoe o Teu povo espalhado na face da terra. Que o Teu Espírito Santo venha ser derramado com poder, com graça, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu desejo a todos uma noite abençoada na presença do Papai. Amém.